Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pela presença de vocês na tarde de hoje. Meu nome é Charlene, eu sou presidente de direção do ILE, o Instituto do Legislativo Ituano, e a ideia do ILE é exatamente trazer esse tipo de material para a sociedade, para os funcionários. A gente fez uma parceria com o Luiz, de dar essa palestra sobre empregabilidade, além do salário. Ele vai falar um pouquinho sobre os recursos que as empresas possuem, o quanto tem que ser incentivado a questão da acessibilidade, do funcionário também com deficiência dentro do mercado, como funciona. E agora eu vou passar a palavra para o José Galvão, que é o presidente da casa. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria também rapidamente aqui agradecer a presença de vocês. Eu acho que hoje o Luiz nos traz aí um tema bastante importante, né? Num país onde nós já atingimos, infelizmente, 14 milhões e 200 mil de desempregados no nosso país, né? Então, a questão do desemprego, você discutir a questão da empregabilidade é um dos assuntos que tem colocado o legislativo ituano bastante sensível, né? Porque nós entendemos que a atual administração que assumiu tem que realmente ter políticas públicas, tem que ter um engajamento nesse sentido para a gente, independente do contexto nacional e até mundial, do desemprego que assola a classe trabalhadora, é importante o município nós desenvolvermos ações, né, para diminuir o desemprego na nossa cidade, né? Então, eu creio que o Luiz hoje vai nos brindar aí com uma boa palestra, que vai nos dar subsídios para que a gente verdadeiramente possa poder trabalhar bastante, viu, Luiz? Que nós já estamos aqui fazendo algumas frentes aqui no Legislativo para resolver esse problema que é tão grave, que é um problema mundial, né, um problema do país, mas também é um problema específico da nossa cidade, que hoje em Itu também tem um desemprego muito grande, chega a mais de 25 mil trabalhadores. Sorocaba, que é uma cidade de um porte bem maior do que Itu, né, tem cerca de 12 mil, 15 mil desempregados, né? Itu, que é quase que a metade em número de população de Sorocaba, tem 25 mil desempregados. Então, é um número muito grande. É um trabalho que tanto o legislativo como o executivo nós temos que fazer no sentido de verdadeiramente efetivar o nosso distrito industrial, né? Trabalhar e fazer gestões para trazer novas indústrias, novas empresas para a nossa cidade, né? E mais do que isso, do que você trazer novas empresas, é você também ter programas de capacitação da mão de obra, né? Porque hoje, com o mundo globalizado, hoje as empresas atendem um perfil. Se você está fora daquele perfil, você está fora do mercado de trabalho. Então, hoje a capacitação do trabalhador é importante, porque até mesmo os empregos que nós temos no nosso município, eu arrisco a dizer que quase 50%, até um pouco mais, acaba ficando na região, né? Não fica para os ituanos, porque justamente não tem um programa, não tem incentivo do município no sentido de capacitar a nossa mão de obra, de ter esse canal com o empresariado, para que nós possamos, a empresa chegar no nosso município e a gente ter aquela mão de obra preparada, capacitada, para que o ituano realmente possa conseguir uma vaga de emprego. Se vocês forem, por exemplo, no PAT de Salto, que é o posto de atendimento do trabalhador, e vocês forem fazer uma ficha lá, vocês começam a fazer a ficha, eles pedem o endereço, falam que você é de outro município, falam, você é de Itu, você é de Sorocaba, de qualquer outro município. Olha, então, infelizmente, nós não podemos continuar fazendo a sua ficha, porque aqui nós só atendemos o trabalhador, né? Então, essa é uma realidade, né? Não que nós queremos fechar a cidade, não é isso. Mas nós somos agentes políticos, nós temos que trabalhar em prol dos nossos munícipes, em prol da nossa cidade, assim como as demais cidades fazem, né? Nós estamos também, só para encerrar, viu, Luiz, passar a palavra para você, mas queria deixar também esse subsídio. Hoje eu fiquei sabendo, acabei de receber informação,
que o prefeito de Itu, o prefeito Guilherme Gazola e o prefeito de Tatuí foram eleitos presidente e vice-presidente, respectivamente, da região metropolitana de Sorocaba, que compõe 27 municípios que formam a região metropolitana. E nós estamos articulando também eu, o vereador Manga, o vereador presidente lá de Salto, Luiz Carlos, e demais presidentes de Câmara e vereadores da nossa região, para nós formarmos também a representatividade do Legislativo da União da região metropolitana. E o segundo tema desses encontros, nós começamos nos reunir, tivemos um primeiro encontro lá em Sorocaba, onde foi discutida a questão da dependência química, e o segundo encontro dos presidentes de Câmara e dos vereadores da região metropolitana vai ser aqui em Itu, e o tema escolhido foi justamente a empregabilidade e capacitação da mão de obra, né? Acho que é um tema bastante importante, sensível, que assim como a saúde, né, que é talvez uma das maiores demandas hoje do nosso município, o emprego também, sem dúvida nenhuma, é uma questão fundamental, né? Não que nós não tenhamos outros tipos de problemas, lógico, temos problemas em todas as áreas, mas a questão da saúde, do emprego, né, do desemprego hoje que tu tem, é uma coisa que nos preocupa bastante, e nós que estamos aqui no Legislativo, temos ali um trabalho junto com o Executivo, nós temos essa obrigação com a população, com os munícipes que confiaram os seus votos para que a gente possa resolver esses problemas tão sensíveis como a questão do desemprego da nossa cidade. Parabéns, Luiz, e eu tenho certeza que vai ser uma excelente palestra. Agradeço a presença de todos e quero, desde já, deixar sempre o Legislativo à disposição de todos para trazer ideias, críticas, sugestões. Nós, os vereadores aqui, estão abertos, seus gabinetes, para atender a população. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Lima. Primeiramente, uma salva de palmas a todos e a todas que estão aqui presentes na Semana do Dia do Trabalho, disponibilizaram um pouco do tempo de vocês. Estarei apresentando hoje a palestra com o tema Além do Salário, falando um pouco de empregabilidade, com ênfase na pessoa com deficiência. Bom, sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista. Atuei 3 anos no setor administrativo do Ambulatório Médico de Especialidades aqui de Itu, sendo quase 1 ano no setor de compras. Estou fazendo curso técnico em orientação e mobilidade, um curso que possibilita a pessoa a passar uma maior autonomia e independência para pessoas com deficiência visual. Sou atuante em movimentos sociais há pelo menos 5 anos. E vamos começar a palestra aí. Começarei aqui fazendo um paralelo histórico da relação do emprego na humanidade e a relação da pessoa com deficiência na humanidade. Trarei alguns dados pautados, IBGE, Ministério do Trabalho, Organização Mundial da Saúde. Apresentarei para vocês trabalhadores com diferencial. Falarei um pouco da conjuntura nacional também. A relação do emprego na humanidade começou lá com os nossos antepassados, na época do Homo sapiens, e era muito baseado na questão física. Por quê? A questão da agricultura e a questão da caça. Então, qualquer pessoa que tinha uma dificuldade física em estar fazendo a caça e a agricultura, tinha uma imensa dificuldade em sobreviver. Por muito tempo, em várias gerações, em várias civilizações, a relação do trabalho foi muito limitada à relação da escravidão. O Egito não foge à regra. O Egito também é a civilização com o primeiro relato de pessoas com deficiência, através de pinturas em parede, papiros.
No Egito já foi encontrado objetos que são similares ao que entendemos hoje por bengala, cadeira de rodas. O Egito foi a civilização que mais contribuiu para a humanidade na questão da medicina. E, com toda certeza, uma das civilizações mais inclusivas, se não a mais inclusiva. Os gregos tinham basicamente duas tratativas muito distintas. Uma, a figura dos atenienses, que era uma figura mais cultural, mais voltada para o esporte. Porém, a questão física, quando não era adequada para a prática de ambas as atividades, a pessoa sofria uma exclusão social. Tem vários relatos de filósofos fazendo declarações que hoje em dia são consideradas um tanto quanto absurdas. Os espartanos já eram bem mais radicais. Os espartanos que desenvolveram o que entendemos hoje pelo militarismo. Se alguma criança nascia com algum tipo de deficiência física, ela simplesmente era executada. Era jogada de algum penhasco ou coisa parecida. Sem querer entrar no mérito religioso, a Bíblia mostra inúmeros relatos de tratativa de pessoas com deficiência e mostra a transição da questão do homem com o trabalho. Sai da época da escravidão e entra na época dos servos. Os reis tinham servos. Não era muito diferente. Em relação a pessoas com deficiência, é muito comum achar tratativas. Por exemplo, os leprosos. Os leprosos eram completamente excluídos da sociedade porque tinham um entendimento que era a questão de saúde pública. E a relação do emprego e a pessoa com deficiência, se não fosse de uma família nobre, era restrito à mendigagem. Tinha que pedir e contar com a boa vontade de alguém. Essa relação dos servos durou aí praticamente toda a Idade Média. Tá? Toda a época do feudalismo. Onde começou a mudar essa conjuntura foi no século XVIII. Revolução Industrial. Extremamente importante para a história da humanidade, extremamente importante para a história das pessoas com deficiência. Por quê? Sai um pouco essa questão que a pessoa com deficiência ela era totalmente demonizada, principalmente os intelectuais, e começa a vir em ação a questão da ciência, a questão dos hospitais. A França é precursora nisso. A Revolução Industrial traz a ciência com uma importância maior do que a religião. Ainda na França, Napoleão foi a primeira pessoa que pensou em reabilitação nos moldes que pensamos hoje. Através do quê? Ele começa a mudar a filosofia dos hospitais, que eram depósitos de pessoas com deficiência, e traz a ciência, o tratamento e a recolocação dessa pessoa, a maior parte deles mutilados de guerra, no exército, executando uma função que eles poderiam fazer, mesmo tendo sofrido algum acidente ou perdendo algum membro. Napoleão também foi o responsável, pode-se afirmar, do desenvolvimento do Braille. Por quê? Ele pediu para um dos seus generais desenvolver um método de linguagem que fosse lido sem luz e, se alguém fosse capturado, não conseguiria desvendar. Esse método deu a origem do Braille. Ainda falando em século XVIII, na relação do emprego, começa a se afastar a questão do servo e começa a vir à tona a questão do proletário, a questão do operário. O vídeo que vocês virão a seguir relata um pouco isso.
Bom, a Revolução Industrial traz à tona a questão da segurança no trabalho, que no início era muito precário e contribuiu muito para a mutilação, principalmente de mulheres e crianças. Como vocês puderam ver no vídeo, a questão de IPI ou qualquer coisa relacionada que entendemos hoje não existia. E as mulheres e crianças eram prioridade na contratação dos empregadores, por causa da questão do baixo salário e também por serem menores, só mulheres e crianças conseguiam se enfiar literalmente no meio das engrenagens para estarem arrumando as máquinas, todo o maquinário ali. A globalização, para muitos a terceira etapa da Revolução Industrial, onde a questão do conhecimento toma conta da indústria e da empregabilidade. Também, a segunda metade do século XX, a questão da educação inclusiva começa a ser pautado, principalmente falando em termos de Brasil. O que isso quer dizer na prática? A questão física não é mais prioridade para você trabalhar, como foi durante toda a história. A questão da ciência vem à tona e o conhecimento é uma ferramenta de trabalho, onde para a pessoa com deficiência abrange muito mercado. Dados que a maior parte das pessoas não sabem ou ignoram. Infelizmente, inclusive, pessoas com formação e com representatividade. Hoje, nosso país tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Não é o Luiz que está falando isso, é o censo do IBGE de 2010. Gostaria de dar ênfase em dois números aí. A população de 15 a 64 anos é praticamente um quarto da população. E quando estamos falando de terceira idade, esse número vai lá para cima. Levando em consideração que a população do nosso país está envelhecendo, podemos afirmar com segurança que o número de pessoas com deficiência irá aumentar. A medicina salva muito, porém a medicina deixa sequelas. Só para vocês terem uma noção de comparativo, o número de pessoas com deficiência no Brasil é equivalente à população total do estado de São Paulo e à população total da Argentina. Hoje no mundo, dados da Organização Mundial da Saúde, de cada 7 pessoas, uma tem algum tipo de deficiência. Com toda certeza, todo mundo que está aqui hoje convive e conhece alguma pessoa com deficiência. Desse número, 80% estão em países em desenvolvimento, ou seja, países mais pobres. Não preciso nem falar o impacto que isso traz para a vida das pessoas com deficiência no mundo. Trabalhadores com diferencial. Todos que estão ali possuem algum tipo de deficiência. O Roberto Carlos é amputado. O Boris Casoy, ele sofreu poliomielite ainda com 1 ano. Ele praticamente não tem força nenhuma na perna direita. O Bonovox tem a mesma deficiência visual que eu, ele tem glaucoma. O Bill Clinton, ex-presidente norte-americano, o que mais contribuiu para a economia dos Estados Unidos em pós-guerra, ele é praticamente surdo de um ouvido desde os 14 anos. Beethoven, um dos maiores compositores da história, ele foi se tornando surdo e quando compôs a 9ª Sinfonia, no final da composição, ele já estava totalmente surdo. Aleijadinho, outro caso que adquiriu uma deficiência. Aos 40 anos, ele criou, se mobilizou totalmente o braço e ele mudou a maneira de fazer a arte dele. Se você pegar a arte do Aleijadinho antes dos 40 anos e depois, tem traços distintos.
e nem por isso ele deixou de fazer o seu trabalho, deixou de ser considerado um gênio. Aqui estamos em Itu, um dos locais que tem maior acervo das obras de Aleijadinho. Maria da Penha. Maria da Penha, quando começou a luta em defesa dos direitos das mulheres, já era deficiente, já tinha tomado tiro do ex-marido, e muitas pessoas, não sei se por falta de informação, colocam essa questão em segundo plano. Frida Kahlo, consagrada pintora mexicana, boa parte das suas obras ela fez a camada. Para quem conhece a história da Frida, ela adquiriu poliomielite na infância, ela conseguiu tratamento, depois sofreu alguns acidentes durante a vida aí, e mesmo assim ela não se colocou como coitada e é uma das pintoras mais consagradas do século XX, se não a mais. Lei brasileira de cotas para pessoas com deficiência. Bom, é muito bonita no papel, a lei aí do começo da década de 90, mas na prática se mostra pouco útil hoje, infelizmente. E eu vou mostrar para vocês por quê. Quando falam de 5% das cotas, as pessoas se esquecem que esses 5% são aplicados apenas para empresas com mais de 1.001 colaboradores. A maior parte das empresas ficam ali nos 2%, que são empresas até 200 funcionários. Hoje, empresas que cumprem a cota, que têm obrigação de cumprir a cota, são empresas de grande porte, na sua grande maioria. São empresas multinacionais. Aqui no centro de Itu, você conta nos dedos empresas que têm que cumprir a cota. E as que têm são multinacionais. O poder público tem que começar a atuar na questão das menores empresas terem responsabilidades com cotas também. Por quê? Quem gira a economia do país hoje não são mais as multinacionais, são as pequenas e médias empresas, são os microempresários. Tanto que o número de investimentos para esse público, comparado com a década de 90, teve um super aumento. O senhor me corrija se eu estiver errado nesse sentido. Para pautar o que eu falei, prestadoras de serviço apenas grande porte. Pode passar. Quase 90%. Esses dados aqui eu peguei do Sebrae, tá? Não tirei da minha cabeça. Praticamente 90% das empresas do país é comércio e prestador de serviço. Na sua grande maioria, não tem responsabilidade nenhuma com cotas. Então, essa lei se mostra, na prática, ineficaz. E quem deveria cumprir, não cumpre. Por quê? Porque não é fiscalizado. Foram convidados alguns sindicatos aqui da cidade para estar comparecendo no evento hoje, para estar agregando. Os sindicatos alegam que eles não têm essa obrigação. Isso é do Ministério do Trabalho e do Ministério Público. Ou seja, eu não vi isso de um sindicato ou dois, e não foram apenas de sindicatos de Itu. Na prática, o trabalhador com deficiência é totalmente desassistido na questão de classe. Eu gostaria que a Rita, aqui da Escola de Cego, contasse um pouco a vivência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, visto que a Escola de Cegos faz um trabalho nesse sentido. Boa tarde para vocês. Eu sou a Rita, assistente social lá da Escola de Cegos Santa Luzia, aqui do município de Itu. Nós atendemos a pessoa com deficiência, tanto o cego quanto o baixa visão. E lá o nosso atendimento é desde bebê até idoso. Então, assim, a gente tem pessoas de diferentes idades. Então, assim, a gente faz um trabalho desde a criança, até a vida adulta. Porque o que a gente percebe hoje, com a questão da lei de cotas? A lei está aí, ela deve ser cumprida, as empresas precisam contratar. Só que acontece também que as empresas acabam se deparando num problema que é a falta de qualificação. Por quê? A nossa cultura
né, a cultura brasileira, o que ela fazia com a pessoa com deficiência? Ela segregava. Né? A gente não via os deficientes andando aí pela rua. Eles ficavam trancados dentro de casa. Né? E agora, com toda essa questão da inclusão, os deficientes estão aparecendo. Né? A gente vê todos os tipos de deficiência. E essa inclusão ela também está acontecendo nas escolas. Né? É para acontecer nas escolas por conta da legislação também. Então, a gente tem uma preocupação lá em fazer um trabalho, primeiro, da inclusão escolar, para depois poder para depois encaminhar para o mercado de trabalho. Por quê? O que hoje esse mercado de trabalho exige? Exige qualificação. Então, se aquela pessoa com deficiência não foi para a escola, não tem qualificação, ela também não consegue esse trabalho. Então, assim, hoje lá nós fazemos um trabalho com as crianças referente a essa inclusão escolar. A gente dá todo um apoio, né, para a escola com relação a essa inclusão escolar. E aí os adolescentes, os adultos, né, que já passaram pelo primeiro grau, estão no segundo grau, nós fazemos esse encaminhamento para o mercado de trabalho e a gente também faz toda uma estimulação para que eles procurem o curso superior. Hoje, lá nós temos pessoas com deficiência que já estão na faculdade. E isso é possível. Né? Se a nossa sociedade se preparar, se organizar, isso é possível. Então, hoje, nós temos lá um banco de dados, né, onde eu tenho os currículos das pessoas que nós atendemos, as empresas nos procuram e a gente encaminha esses currículos. Normalmente, o que muitas vezes as empresas, quando elas têm alguma dificuldade, né, no relacionamento com a pessoa, da adaptação dela naquele meio de trabalho, a gente também faz orientações. Então, assim, a gente faz orientação que material que ela pode usar, com a questão da deambulação dela dentro do local de trabalho, porque muitas vezes ela vai para um local que não é acessível, né? Ou se é um local muito barulhento, também para o deficiente visual isso incomoda muito. Então, assim, a gente acaba, além de fazer esse encaminhamento, a nossa equipe também dá um apoio para a empresa quando, né, ela precisa. Então, assim, hoje nós temos vários lá que estão no mercado de trabalho. Né? Nós temos pessoas com deficiência trabalhando na Brasil Quirim, na Unimed, se eu não me engano, nós temos 3. O supermercado São Vicente foi muito legal quando eles inauguraram aqui em Itu. O que o supermercado São Vicente fez? O supermercado São Vicente contratou uma empresa em Salto, uma empresa de assessoria. Essa empresa procurou as entidades. Então, essa empresa foi na Santa Luzia, foi na PAI, foi na MAI. E essa empresa ofereceu um treinamento para as pessoas. Então, assim, nós fizemos uma triagem lá na entidade dos que gostariam, né, de participar desse treinamento. Nesse treinamento não foi prometido o trabalho. Foi prometido um treinamento com um certificado. E aí, após o treinamento, eles estariam escolhendo as pessoas que eles iriam empregar, quem se saiu melhor. E aí, o supermercado São Vicente fez esse treinamento. Nós encaminhamos 4, né, para esse treinamento, e os 4 que participaram do treinamento foram contratados. Então, assim, o São Vicente ele está cumprindo com a sua responsabilidade em relação à lei de cotas. Eu não estou aqui fazendo propaganda do São Vicente, não, viu, gente? Eu só estou colocando, né, uma realidade na qual nós participamos e que foi muito bom para eles. Né? Hoje, esses 4 deficientes estão lá, estão trabalhando, né, estão recebendo seu salário, tendo a sua vida social, né, junto com esse trabalho. E, além disso, eles não perderam o vínculo com a entidade. Então, quando eles precisam de algo, né, da entidade, eles também nos procuram, a gente procura orientar. A gente também já teve um aluno lá com deficiência que, na empresa, eles estavam com uma dificuldade de fazer uma recolocação. Aí a equipe foi lá, avaliou o espaço, ele acabou recebendo um auxílio óptico para poder realizar um outro serviço. Então, assim, a gente procura, né, enquanto entidade, junto com as empresas, fazer essa inclusão. Mas o que a gente, né, acaba sempre discutindo, ainda é um assunto, né, que
as pessoas ainda não estão olhando muito para esse assunto com cuidado, com carinho, né? A gente vê pela palestra, né? Esse auditório poderia estar com muito mais pessoas. Então, assim, é uma luta, né, das pessoas que trabalham com os deficientes e também dos próprios deficientes. Então, eu gostaria de parabenizar você, viu, Luiz, por essa iniciativa, porque é isso mesmo, né? É a partir dessas pequenas coisas que a gente consegue, né, tá ampliando os horizontes. Eu estou à disposição, depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser estar falando comigo, eu estou à disposição. E só para completar também um pouquinho do que o Luiz falou até agora, quando o Luiz falou dos dados do IBGE, né, da pessoa com deficiência, hoje, se a gente pegar esse censo do IBGE de 2010, a deficiência visual é a que tem maior incidência. Então, no Brasil, né, a gente tem muitos deficientes visuais. E dentro dessa deficiência visual, a gente tem o cego e o baixa visão. E qual a dificuldade que a gente encontra nesse mercado de trabalho? O mercado de trabalho gosta de contratar o baixa visão, não gosta de contratar o cego, porque é muito mais difícil trabalhar com o cego total do que o baixa visão. Então, assim, isso é uma outra questão também que a gente depara, né? Porque a gente tem pessoas com cegueira total, com toda a condição de trabalhar, mas tem essa dificuldade. Então, dependendo de onde ele vai desenvolver o seu trabalho, eles querem o baixa visão e não o cego. Tá? Então, isso também é uma dificuldade que a gente enfrenta. Né? E falando também nessa questão da inclusão do mercado de trabalho, essa inclusão do mercado de trabalho ela também é possível se existe a inclusão escolar. Então, hoje, o que muitas empresas exigem? A qualificação. Né? Então, estar na escola, participar de cursos, participar de programas de qualificação, isso é importante para a pessoa com deficiência. Então, a gente tem que realmente estimular essas pessoas e dar essa abertura, né? Porque nós somos todos iguais, né? E a oportunidade tem que existir para todos. Tá? Eu agradeço a participação. Obrigada, viu, Luiz? Obrigado. Bom, continuando na questão da legislação, ano de 2015 foi sancionado a Lei Brasileira da Inclusão, onde garante uma série de direitos para as pessoas com deficiência. Essa lei apresenta algumas particularidades que retratam bem como que a sociedade, como que a política trata a questão da pessoa com deficiência. A lei começou a ser elaborada em 2003. Foi sancionado em 2015. A lei mostra que, quando falamos da questão de pessoas com deficiência, não existem barreiras ideológicas, diferente de outros temas. Isso é benéfico, por um lado, porque acaba tendo uma discussão saudável no tema. Por outro lado, ninguém levanta a bandeira de fato. Só para ilustrar como que foi aquela questão da LBI, começou com o Paulo Paim, em 2003, passou para a Mara Gabrilli, deputada aqui de São Paulo, do PSDB, e terminou com o Romário, do PSB. Quem sancionou foi a Dilma em 2015, mas, na prática, a LBI fugiu muito do texto original, muito. E, em si, a LBI pretende garantir igualdade de oportunidades, o que não quer dizer vantagem. Deixar isso extremamente claro. Ainda falando da questão da legislação, tem uma outra questão que impacta diretamente a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Para estar falando do BPC, eu vou estar convidando aqui o Bruno, assistente social do INSS, que ele vai estar explicando para vocês um pouco melhor como funciona o BPC. Então, boa tarde a todos, a todas. Falar um pouco sobre o BPC. Nós temos várias ações, inclusive o ILE é um espaço que sempre nos favorece nesse aspecto, está podendo passar essas informações quanto ao BPC. Né, o BPC é o benefício de prestação continuada, prevista na Lei Orgânica da Assistência Social, na LOAS.
né? Normalmente as pessoas conhecem esse benefício por LOAS mesmo, mas a LOAS ela tem outras tantas informações, ela regulamenta a assistência social no território brasileiro, né? Todos os serviços, programas, projetos, e o benefício é uma das questões que estão amparadas na LOAS. Então, o BPC ele é um benefício que é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora, à pessoa com deficiência. Ainda o texto antigo ainda fala pessoa portadora de deficiência, né? E ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Então, ele é um benefício, ele é um amparo social, né? Embora toda a operacionalização dele seja no INSS, ele não é um benefício previdenciário, né? Isso tem que ficar bem claro. Ele é um benefício assistencial devido a pessoas com deficiência e idosos, né? E não significa que todas as pessoas vão conseguir acessar esse benefício, né? Há de se tomar muito cuidado, porque muitas vezes existe uma propaganda, né, de que basta ter deficiência ou basta ser idoso acima de 65 anos que vai acessar esse benefício. Não, né? Esse benefício ele tem um critério, né, legal, que é um critério de renda. Então, a renda familiar, de acordo com o texto legal, né, de acordo com a LOAS e a Constituição Federal, tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa na casa. É um critério de renda muito rigoroso, né? Um critério de, não digo nem de pobreza, né? É um critério de miséria, né? Esse critério de renda estabelecido pela LOAS. Né? Nós atendemos lá inúmeras pessoas que vêm demandar esse benefício, né, com os mais diversos tipos de deficiência. Esse benefício ele não é avaliado somente pelo médico perito, né? Ele tem uma avaliação antigamente se falava em biopsicossocial. Como não há o psicólogo na avaliação do benefício, hoje, né, alguns críticos estão falando em biosocial, né? Então, ele é avaliado pelo médico perito do INSS e pelo assistente social ou pela assistente social do INSS. Né? Eu sou uma das pessoas que fazem a avaliação desse benefício. Né? Entender deficiência também, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, que não vê mais pessoa com deficiência, aquelas deficiências clássicas, que normalmente a gente conhece, né, a pessoa com uma deficiência visual, auditiva, deficiência física. Não, entender a pessoa com deficiência enquanto aquela que possui impedimentos de longo prazo, né, doenças, lesões ou deficiências, né, que causam algum tipo de barreira. Né? Então, o INSS avalia isso. Né? O assistente social avalia isso também. Né? Quais são as barreiras que impedem essa pessoa com deficiência de participar de forma plena e efetiva na sociedade, né, em comparação com as demais pessoas. Né? Então, é um benefício que ele tem um critério um tanto quanto rigoroso para acesso, né, que tem lá suas críticas também, né, principalmente essa questão da renda, né, que muitas vezes consegue se derrubar através de processos judiciais, né, o que acaba causando também, né, inúmeros processos judiciais, principalmente por esse critério de renda. Né, esse benefício também está passando por várias alterações recentes, né, nesse meio que nós estamos vivendo atualmente aí de reforma da Previdência, de reforma de contra-reformas, né? É o termo que nós, do Serviço Social, normalmente abordamos, né? Quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em algo que vai para melhor. Né? Quando a gente reforma a nossa casa, a gente vai estar pensando que a gente está fazendo uma melhoria na nossa casa. Né? Então, quando a gente pensa nas reformas atuais, o serviço social, de forma geral, né, ele não está pensando no contexto brasileiro em uma reforma. Nós estamos vivenciando uma contra-reforma. Né? Estamos indo contra direitos historicamente conquistados. E o BPC é um dos benefícios que já está sofrendo com algumas alterações. Como o BPC, o modelo de avaliação dele não exige diretamente uma alteração na Constituição ou na legislação, né? Atualmente, a pessoa só passa para a avaliação do serviço social e da perícia médica se comprovado realmente o critério de renda. Né? Antigamente, ainda existia a possibilidade, né, até o ano passado, a pessoa passava por avaliação social e médica, independentemente do critério de renda, pelo menos para entender se há realmente uma incapacidade, né, se há realmente um impedimento de longo prazo. A partir desse ano, não. Né, com
com esses modelos novos que vêm sendo adotados, né, não está sendo mais, não existe mais avaliação social e médica caso a pessoa não atenda ao critério de renda. O benefício já é indeferido já administrativamente. Ou, né, atualmente também existe uma ação civil pública, né, que foi movida lá por Rio Grande do Sul, né, em que na avaliação do benefício também, até então, esse critério de renda ele era um critério muito restritivo, né, ele só considerava a renda bruta familiar, né, e a partir de agora, através dessa ação civil pública, ela ainda avalia a questão dos gastos. Né? Então, se essa pessoa com deficiência, a gente sabe que a pessoa com deficiência normalmente, né, ela tem gastos maiores do que as demais pessoas, então, se ela tem gastos comprovados com alimentação especial, medicamentos ou fraldas, né, comprovado no INSS, né, que há esses gastos, comprovado que foi solicitado pelo ao poder público e foi negado, né, que há uma denegatória, né, há um documento do serviço público em que esses itens foram negados, então também o INSS leva em conta isso e vai, aí sim, possivelmente ela vai passar por essa avaliação social e médica. É importante a gente estar atento a essas modificações. Tá? Uma questão que também nós deixamos aqui, né, aproveitando o espaço e a casa, né, a pessoa com deficiência ela está tendo muita dificuldade para ter esse documento da parte do serviço público. Né? Ao mesmo tempo que essa ação civil pública ela foi considerada um avanço, em partes, né, para a concessão da avaliação desse critério de renda, também a forma com que o INSS está administrando essa questão é bem complicada, né, porque a prefeitura se nega, e não é a prefeitura de Itu. Nós atendemos aqui em Itu pessoas de todos os municípios da região. Vem gente até da região lá de Itapetininga, que muitas vezes não consegue vagas nas agências próximas e vem buscar vem fazer toda a avaliação e a solicitação, o requerimento do benefício aqui em Itu. E as prefeituras têm negado a dar esse documento. Ela nega uma vez, né, quando não fornece a fralda, não fornece o medicamento, não fornece alimentação especial, a pessoa já é restringida ao seu direito, né, em pensar na universalidade da saúde. E depois a prefeitura, é lógico, não fornece um documento falando que ela não fornece esse item. Né, porque seria também um tiro no pé, muitas vezes, porque a gente sabe. Há uma dificuldade, sim, do serviço público em fornecer esse documento, porque isso pode gerar outras ações contra o município. Né, mas também está gerando uma negativa no direito ao acesso ao benefício. Então, a pessoa ela duas vezes, né, duplamente prejudicada. Uma no prejuízo no acesso ao benefício e outra no prejuízo ao acesso ao que teria direito, né, à saúde, né, enquanto direito universal. Então, essa questão que o Luiz levanta aí é uma questão séria, né? A Rita falou bem, o Luiz falou bem, né? O mercado, o próprio presidente da casa falou bem, né? O mercado está muito restrito, né, a todas as pessoas. E a pessoa com deficiência ainda mais, né? Pensar também pessoa com deficiência, na lei de cotas, né, e na lei 8.213 de 91, né, a pessoa com deficiência também, para fazer parte dessa lei de cotas, ela pode ser uma pessoa reabilitada pelo INSS. Né? Então, também não necessariamente precisa atender aqueles requisitos das pessoas com deficiência que estão na lei. Ela pode ter, desde que ela tenha sofrido, de repente, algum tipo de acidente, mutilação na empresa, e que ela passou pelo serviço de reabilitação profissional do INSS, e fez todo o processo de reabilitação, tendo o certificado de que ela fez o processo de reabilitação no INSS, ela também pode concorrer à lei de cotas. Então, a lei de cotas ela está aí, tanto para a pessoa com deficiência, tanto para o PCD, como também para o reabilitado, né, do INSS. Também agradecer ao espaço, Luiz, né, estamos aí à disposição. Né, o INSS, eu, nesse momento, não faço parte
Não estou no meu período de jornada de trabalho, estou falando aqui enquanto assistente social. Até com algumas críticas, né, aí algumas questões, né, eu estou falando enquanto assistente social, e não somente enquanto assistente social no espaço que eu trabalho, né, no espaço do laborativo. Obrigado e conte sempre conosco. Gratidão, Bruno, pela imensa contribuição. Bom, voltando a bater na mesma tecla. Igualdade de oportunidades não é vantagem. E o vídeo que vocês verão a seguir ilustra um pouco isso. Bom, dados do Ministério do Trabalho, divulgado no ano passado, em comemoração aos 25 anos da Lei de Cotas. Pessoas com deficiência recebem, na grande maioria, em média, 11% a menos de salário para executarem a mesma função. Agora, imagina se for uma mulher com deficiência. Então, é uma realidade triste. E, infelizmente, muitas pessoas entendem que não existe, fecham os olhos. Gostaria de ressaltar que foram convidados empregadores aqui da cidade de Itu, representantes sindicais e todos os vereadores da casa foram convidados para estarem presentes. Quem não compareceu demonstra a importância que dá ao assunto. Inclusão, segregação, integração e inclusão. Ainda estamos vivendo no processo de integração. E, infelizmente, né, porque desde a metade do século XX, vemos uma caminhada. Aqui no Brasil, eu diria que uma das principais responsáveis para o início foi a Dorina Noil, na educação inclusiva, como a Rita colocou. Isso aqui serve para a educação inclusiva, para o mercado do trabalho e para a questão social. Hoje, a maior parte dos prédios não possui uma inclusão social de fato. Quando você vai construir um comércio, você não pensa na acessibilidade para o usuário de cadeira de rodas, não é pensado na comunicação para pessoas cegas, não é pensado em ter profissionais capacitados para se comunicarem em libras. Então, você falar que existe uma inclusão de fato hoje em dia na sociedade é faltar com a verdade. Estamos no processo de integração e eu diria que a nossa educação no Estado está no processo ali, ó, segregação. Tem empresas que contratam pessoas com deficiência e inventam o cargo de servir café. A pessoa fica 8 horas por dia servindo café. Eles inventam o cargo para cumprir a lei de cotas. Infelizmente, isso é uma realidade. Mais uma vez, falando da questão da educação, como a Rita apontou, dados do censo de 2010 também. Pessoas com deficiência e sem deficiência. Se vocês repararem, a pessoa com deficiência tem desvantagem em todos os aspectos. A única questão que o número da pessoa com deficiência é maior é no fundamental incompleto. Isso traz impactos severos para o mercado de trabalho, isso traz impactos na questão
crítica da pessoa com deficiência. Pessoas sem instrução, infelizmente, tendem-se a ter cargos inferiores e operacionais e uma opinião crítica praticamente nula. São manipuláveis de uma maneira mais fácil, infelizmente. Então, o impacto social que a falta da educação inclusiva traz é imenso. Sem falar que a questão do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência não se resume apenas na remuneração ou no salário. Os impactos sociais são inúmeros. A pessoa fica autoconfiante. Infelizmente, a maior parte das pessoas com deficiência tem autoestima baixa. A pessoa se sente útil. A pessoa faz parte de outros grupos sociais que não ficam restritos à família e à vizinhança. Vamos dizer que abre horizontes. O salário não é a questão primordial no trabalho. Maslow já dizia, o salário entra na questão da segurança. Para você conseguir uma autossuficiência, para você ser considerado um bom profissional, o salário não é prioridade. Então, por isso, trazendo para vocês aqui esse tema além do salário. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum feedback? Sim, obrigado pela pergunta. Por gentileza, seu nome e qual a empresa? Fidelity. Então, Silmara, eu diria para você que é um triângulo envolvendo poder público, empresas e pessoas com deficiência. Quando uma parte desse triângulo falha, acaba impactando as outras duas. A questão, como foi apresentado aqui, da educação, traz essa questão da autoestima também e da qualificação. Hoje a Fidelity é uma referência em número de pessoas com deficiência aqui na região, em questão de quantidade. Não é a única empresa com dificuldade em estar cumprindo as cotas. Não existe muitas agências especializadas no setor. Eu diria que isso é uma maneira de facilitar esse elo das empresas com as pessoas com deficiência. Eu entendo que falta diálogo de todo esse sistema. Falta diálogo e falta empenho, muitas vezes, do poder público. A pessoa com deficiência, pela questão familiar, em alguns aspectos, acaba se acomodando, sim. E as empresas, não estou generalizando, mas existem também empresas que preferem pagar a multa do que insistir em contratação. Infelizmente, isso é uma realidade de mercado ainda. Hoje, a Fidelity atua em quantos canais de acesso para conseguir chegar até a pessoa com deficiência? Sim, sim. Qual que é a relação da Fidelity com as entidades de classe das pessoas com deficiência? Certo.
Entendi. Por favor. Bom, aproveitando essa sua pergunta, gratidão pela pergunta, e aproveitando o espaço, gostaria de sugerir uma audiência pública onde os vereadores estivessem de fato presentes, entidades, os empregadores que têm interesse em estar cumprindo a lei de cotas, para estar tentando fazer um projeto a nível municipal para estar auxiliando nesse sentido. Então, fica a sugestão aqui para casa. Mais alguma pergunta? Bom, gratidão a todos e a todas pelo carinho, pelo comparecimento, por mostrarem que se importam de fato com essa questão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Agradecer também a Charlene por ter dado abertura através da figura do Willy. Agradecer o presidente da casa, o senhor José Galvão, e todos aqui que estão presentes. Gratidão, uma salva de palmas para vocês. Vai ser emitido o certificado de comparecimento para todos, tá? Pode ser usado aí como atividade complementar nas universidades. Já está à disposição.